Você já deve ter ouvido falar que você é o que você come. E isso é pura verdade. Os alimentos que você escolhe para compor a sua dieta devem ser altamente nutritivos. Ricos em vitaminas, minerais e fibras. Porque isso também ajuda, essas vitaminas, esses minerais, elas participam de todas as reações metabólicas que acontecem no seu organismo. E ajudam também no emagrecimento, na estética. Por isso eu vou deixar aqui uma dica. Toda vez que você pensar na composição do seu prato, seja ele do café da manhã, ou do almoço, ou do jantar, pense sempre em 3 grupos principais de alimentos. Os grupos proteicos, que aí podem ser as carnes, peixes, aves e ovos, e também os laticínios. E aí, cuidado, porque esses alimentos que a gente chama de proteínas, eles também carregam junto um pouquinho de gordura. Por isso, é importante escolher os cortes de carne mais magros. Incluir peixe aí 2 vezes por semana, porque os peixes trazem as gorduras boas, que são importantes para o cérebro, para a constituição da membrana celular. Olha o grau de importância. Depois, os carboidratos. E os carboidratos, que a gente coloca alimentos ricos em carboidratos. Aí estão a batata, o arroz, o macarrão, enfim, o pão, o cereal, a aveia. De preferência que esses carboidratos sejam integrais. Por que integrais? Além de ajudar no funcionamento do intestino, eles trazem aí essa coisa do índice glicêmico, ou seja, o índice glicêmico mais baixo, se ele trouxer fibra junto. E isso ajuda porque quanto menor o índice glicêmico, menor é o grau de velocidade que esse carboidrato é absorvido. Aí você tem mais carboidrato ao longo do seu dia, mais energia. Porque se você come açúcar que tem altíssimo índice glicêmico ou um carboidrato muito refinado, o que acontece? Você tem picos de açúcar no sangue, picos de insulina, rapidamente também cai. Aí dá aquele cansaço, aquela queda de energia. Então vamos investir aí nos integrais. E aí, qual é o outro grupo? Os vegetais e frutas, isso mesmo. Eles aí que são fonte de muitas vitaminas e minerais e também do que? Dos fitoquímicos, esses nomes, o tomate é rico em licopeno, a maçã tem quercetina, é isso mesmo, a ciência da nutrição tem descoberto que esses vegetais, essas frutas, têm muitas substâncias que previnem doenças e trazem mais bem-estar para o indivíduo. Então a gente vai apostar nos alimentos muito coloridos desse grupo, quanto mais cores os alimentos trazem, mais substâncias fitoquímicas diferentes eles vão agregar à sua dieta. Portanto, investir sempre em proteínas saudáveis, carboidratos integrais e vegetais coloridos. Por exemplo, aqui você tem um prato balanceado, onde é super simples, um filé de frango grelhado, que você pode fazer rapidamente em casa, um molhinho de mostarda para dar um toque de sabor, onde aqui eu tenho a proteína magra, poderia ser um filé de peixe, poderia ser um filé de salmão, poderia ser um filé de badejo, ou uma carne mais magra, uma carne moída dentro de uma abobrinha recheada, Aqui eu tenho a porção de arroz integral, que poderia também ser substituída por outro carboidrato integral, um trigo em grão, um pão integral numa forma de sanduíche para ser mais rápido para quem trabalha muito. E aqui a opção de vegetais. Quanto mais colorido, melhor. Agora no inverno, por exemplo, você pode consumir vegetais cozidos, vegetais grelhados ao vapor, para dar um toque diferente no seu cardápio. Por exemplo, aqui também eu tenho uma salada. Será que está balanceada? Será que está equilibrada essa salada? Pode ser uma oferta interessante para o jantar, porque é prático, você tem esses ingredientes em casa já processados, em potinhos, guardados, e aí você agrega aqui uma base de alface, e aí você tem cenoura, para completar esses vegetais, a fruta, que é o abacaxi e a uva passa. Então, como eu tenho uma quantidade de fruta maior, que também tem carboidrato, que é a frutose, aqui no caso eu dispenso o pão, a batata ou qualquer outro tipo de carboidrato. Fiquei com a fruta como fonte de carboidrato, a cenoura e o alface como vegetais e não poderia faltar uma proteína, que aqui no caso eu coloquei um filé de frango em tirinhas, mas poderia ser um salmão defumado, poderia ser cubinhos de peito de peru, atum em lata, light, ovo cozido, a sardinha que também é rica em ômega 3, então aí vai da criatividade de cada um. Mas lembre, aposte na qualidade porque faz diferença.